Olha, ainda é cedo para dizer, tá? Mas a pesquisa da Real Time Big Data que saiu hoje mostra o começo da recuperação do Flávio, tá? O Flávio já parece melhor do que nas pesquisas da semana passada. Sim, ele ainda está atrás do Lula, como diz a matéria aqui. O Lula vence o Flávio e empata com Caiado e Zema no segundo turno, mas a diferença é consideravelmente menor, tá? E comparável à do início do mês agora, antes dessa confusão toda aí de tanto da confusão do Intercept quanto da confusão lá do Comando Vermelho e do PCC, né? Vamos entender essa pesquisa aqui porque, sim, o resultado dela mostra mais uma vez o Lula um pouquinho à frente do Flávio nessa história. Mas duas coisas chamam a atenção. A primeira coisa é que os petistas estavam esperando uma pesquisa muito melhor do que essa que veio, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Tem uma aqui, ó, tracking da Real Time Big Data. Isso aqui é matéria é do dia 28. Eles estavam antes do PCC e do Comando Vermelho. Eles estavam achando que não, que veja a explosiva subida de Lula e não sei o que lá, e não veio não, tá bem igual ao que estava antes. Ou seja, o que mostra que o PCC e o Comando Vermelho derrubaram o Lula, né? E no caso do Flávio, a diferença existe, mas é menor do que a gente viu nas pesquisas da semana passada. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Algo de Podre no Reino da Dinamarca, o marido da Cutia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. A pesquisa saiu hoje, é referente aos dias 29 e 30 da semana passada, ou seja, depois tanto do caso do Intercept quanto do caso da classificação do Comando Vermelho e do PCC como organizações criminosas, tá? Mas eu quero chamar a atenção para vocês que o efeito da classificação do Comando Vermelho e do PCC como organizações criminosas ainda não se esgotou. Por quê? Porque ainda tem dia sim, dia também o Lula defendendo o PCC e o Comando Vermelho. Ainda tem dia sim, dia também os bancos brasileiros e a mídia brasileira defendendo o Comando Vermelho e o PCC. Ou seja, esse efeito ainda vai existir durante um tempo. A perspectiva é que o Lula ainda perca força durante um tempo, né? Então a gente pode esperar melhorias isso daqui. O resultado da pesquisa mostra aqui ó, os resultados para o segundo turno, né, de maneira bastante rápida. O Lula com 45%, o Flávio com 40%. O que eles apontam de vantagem aqui, ó, o Caiado está empatado com o Lula. O Romeu Zema está empatado com o Lula tecnicamente, tá? A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Então repara que aqui ó, já não é situação de empate técnico, tá? Aqui o Lula está na frente de fato do Flávio Bolsonaro, porque a diferença é maior do que 4 pontos percentuais. Lembra, a margem de erro é 2 pontos percentuais para mais ou para menos, então, na verdade, até 4 pontos de diferença é considerado empate técnico, né? Vamos ver direto a pesquisa aqui, que eu acho que é interessante ver a pesquisa diretamente aqui. Uma coisa muito importante, foram 2.000 entrevistas, feitas no dia 29 e 30 de maio, portanto, lembra, né? O caso do Intercept foi no dia 13 de maio e o caso da classificação do Comando Vermelho e do PCC como organizações terroristas foi no dia 28 de maio. Então, essa pesquisa aconteceu depois desses dois eventos, tá? Aí tem alguns detalhes aqui sobre tem a questão de primeiro turno, que eu acho que não faz sentido isso daqui. Primeiro turno não faz diferença. Agora você tem aqui, aqui ó, segundo turno. Essa é a questão principal, né? O Lula 45%, o Flávio 40%. De fato, um problema isso daqui. Se você olhar a evolução no tempo, tá aqui, ó. Em março de 2026, quando o Flávio já aparecia na frente em várias pesquisas aqui, até na Datafolha, na Real Time Big Data, o Lula ainda estava na frente, 42% a 41%, né? Aí depois, em maio, 43% a 44%. O Flávio apareceu na frente na pesquisa em maio, no dia 5 de maio. Foi essa pesquisa que a gente vai dar uma olhada, porque tem algumas outras informações interessantes aqui sobre ela, né? Então, e agora você tem o Lula mantendo mais ou menos aqui o mesmo número, o Lula cresceu pouquinha coisa, mas o Flávio caiu 4 pontos. Aí você fala, Peter, mas você está falando que é uma coisa positiva, caiu 4 pontos? Pois é, porque nas outras pesquisas que estavam sendo divulgadas na semana passada, a queda do Flávio foi na faixa de 7 pontos. O Flávio caiu muito mais nas outras pesquisas da semana passada com o efeito aí do Intercept. Então o fato de ter sido só 4 pontos de queda aqui, é uma coisa positiva no final das contas, né? Mostra, na verdade, uma diminuição do prejuízo, o que era esperado. Como eu falei para vocês, é lógico que aquele escândalo do Intercept
foi significativo. Aqui, maio aqui, ó, é 5 de maio, tá? Ou seja, é antes do Intercept, que foi no dia 13 de maio, e antes da classificação do PCC e do Comando Vermelho, que foi no dia 28 de maio. Então, assim, as pesquisas da semana passada, se você olhar aqui a Atlas Intel, aqui, ó, deu 48 menos... Não, desculpa, é aqui, ó. 48,9 menos 41,8, ou seja, deu quase 8 pontos de diferença aqui entre Lula e Flávio Bolsonaro. Isso na semana passada, né? E agora a gente vê nessa semana uma diferença menor, uma diferença de só 5 pontos aqui, é uma coisa positiva no final das contas, né? Ele coloca aqui a comparação com o Caiado, com o Zema, e tem muita gente, o pessoal da terceira via, sabe o pessoal empolgado da terceira via? Ai, tá vendo? O Zema é mais competitivo do que o Flávio Bolsonaro, o Caiado é mais... Meu amigo, o que adianta? Não vai ser, não vai, o segundo turno vai ser o Flávio e o Lula, não tem outra alternativa. Esse pessoal fica inventando essas histórias de ficar vendo o Zema, Caiado e coisa e tal, enfim. Né, fizeram a pesquisa dele aqui, né? Aí, a outra coisa interessante que tem nessa pesquisa aqui no final é isso daqui, ó. É como o senhor avalia o trabalho do presidente Lula. Repara que eles juntaram no mesmo slide duas informações diferentes, tá? Isso daqui é a aprovação do Lula, então tem aprovação de 43% e desaprovação de 50%. O Lula continua sendo muito fortemente desaprovado, o que é uma coisa muito positiva para o Flávio. Mas o governo do Lula é ainda pior. Repara, o governo do Lula está 28% de ótimo e bom e 47% de ruim e péssimo, né? Então, ou seja, o ótimo e bom dá 28% e 47% de ruim e péssimo, ou seja, quase 29 pontos, 19 pontos de diferença aqui entre ruim e péssimo e ótimo e bom, né? O que realmente é uma paulada para o Lula isso aqui. O governo dele é muito mal avaliado. Aí que você vê a coisa curiosa, porque olha só o que estava dizendo essa reportagem do Fórum, que é do dia 28/5. Então repara, isso daqui é antes da classificação do Comando Vermelho e do PCC como organizações terroristas, tá? Aí, olha o que dizia o Fórum estava empolgadíssimo, não porque a Real Time Big Data, o tracking da Real Time Big Data mostra uma subida explosiva da aprovação do Lula e do seu governo, não sei o que lá, ou seja, eles estavam achando... Aqui, ó, de acordo com o levantamento histórico do tracking, há exato 35 dias, ou seja, nessa pesquisa anterior aqui, ó, essa aqui é a pesquisa de 5 de maio. Eu vou direto lá no final dela aqui, ó, tá aqui, ó. Essa aqui é a pesquisa do Real Time Big Data. Era 14 mais 13, repara que mudou muito pouca coisa, ficou 14,14, né, na pesquisa atual, 14,14, e aqui é 20,27 atual, lá era 20,28. Ou seja, mudou muito pouca coisa aqui, né? Mas, segundo eles, no tracking aqui, no entanto, no curtíssimo prazo, houve uma mudança drástica, o saldo negativo encolheu para apenas 8 pontos percentuais, isso significa que nada menos que 16 pontos percentuais migraram a favor do Lula e não sei o que lá, que foi o impacto do escândalo do Master e não sei o que lá. Ou seja, o pessoal da esquerda estava empolgadíssimo com esse negócio. Achava que o resultado aqui seria muito positivo aqui do governo, né, em relação à pesquisa anterior. E a verdade é que não mudou muita coisa. Se você olhar a pesquisa anterior aqui, tanto a aprovação do Lula quanto a aprovação do governo Lula, né, que são coisas diferentes. Né, uma coisa é a aprovação do Lula em si, outra coisa é a aprovação do governo. Essa daqui é do governo. Caiu 2 pontos, ou seja, o Lula melhorou 2 pontos aqui no governo e melhorou 2 pontos também aqui na aprovação pessoal dele, né? Mas coisas muito pequenininhas, na verdade. Fez muito pouca diferença se você olhar isso daqui. Eles estavam achando que ia ser uma coisa fantástica, eles estavam achando que esse Big Data ia ser um negócio fantástico e coisa e tal. Frustrou legal a galera da esquerda que estava esperando isso. E por que frustrou? Porque esse levantamento já foi feito depois do Comando Vermelho do PCC. Já mostra, primeiro, a recuperação do Flávio, porque o pessoal viu que aquele caso lá do Intercept, né, a narrativa do Intercept não era uma coisa assim tão significativa, não era algo realmente que fizesse diferença, e ao mesmo tempo você tem a classificação do Comando Vermelho do PCC como uma coisa positiva a favor do Flávio e contra o Lula, né? Então, é muito importante a gente notar isso, porque é o que eu falo para vocês, a partir daqui, a gente deve ver uma recuperação do Flávio e uma piora do Lula por conta do Comando Vermelho e do PCC. Isso aqui é só o início, tá? Começou agora, porque, veja, a classificação foi no dia 28, essa pesquisa foi feita no dia 29 e 30. Ou seja, o pessoal ainda estava tomando conhecimento da questão do Comando Vermelho e do PCC, a expectativa, e mais do que isso, estava tomando conhecimento da informação, e mais do que isso também, você tem o PT e o Lula seguidamente defendendo o Comando Vermelho e o PCC na mídia, o que vai dar efeito neles mais adiante, né?
Então, são esses dois pontos positivos. Primeiro, a frustração do pessoal do PT que achava que ia estar melhor agora, e segundo, você já vê uma recuperação do Lula e Flávio Bolsonaro em comparação com as pesquisas da semana passada, né? Semana passada teve aqui a Atlas Intel, que estava dando quase 8 pontos de diferença aqui do Lula para o Flávio Bolsonaro, 7 pontos, agora a diferença deu 5 pontos. Ou seja, uma perspectiva positiva que eu acredito que vai se confirmar ao longo dos próximos dias aí, com mais informações positivas para o Flávio, né? Vamos aguardar para ver o que vem por aí, né? Essa daqui é a pesquisa atual, também é a mesma pesquisa falando de outra forma aqui, mas é a mesma coisa que a gente já viu aqui. Então é isso daí. O custo da narrativa do Intercept aconteceu, não tenho o que falar, mas eu acredito que daqui para frente as coisas tendem a melhorar para o Flávio Bolsonaro. Vamos acompanhar as próximas pesquisas, eu acho que o Flávio tem tudo para fazer uma recuperação agora, e o Lula para ser desgastado pela questão do Comando Vermelho e primeiro comando da capital, né? Mas é lógico, temos que acompanhar as próximas notícias. Ainda está muito cedo para a gente traçar um diagnóstico aí completo do que está acontecendo. De qualquer forma, ainda está cedo também. Como eu falei para vocês, a tendência agora no próximo mês é começar a Copa do Mundo, nesse mês agora de junho, né? É começar a Copa do Mundo e daí o pessoal vai se distrair um pouco dessa questão de política, mas de qualquer forma, aí depois, quando acabar a Copa do Mundo, aí que a coisa vai começar para valer realmente, é aí que a gente espera uma recuperação mais firme do Flávio Bolsonaro, vamos torcer para isso. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.